beleza? Ó, hoje eu estou aqui em mais um programa para falar agora de uma coisa muito bacana, né? Que os músicos se envolvem muito, né? Que é uma linguagem, assim, sonora, digamos assim, né? A gente está aqui com o nosso amigo Levi. Levi, vocês vão saber mais sobre esse cara. Esse cara é top, assim, ele trabalha com essa parte de som, de áudio. E ele vai explicar no programa de hoje um pouquinho mais sobre esse universo. E aí, pessoal, beleza? Então, a respeito de sonorização e sonoplastia, o pessoal costuma chamar muito o operador de áudio como sonoplasta. Vamos lá, pede lá pro sonoplasta. Na verdade, existe um termo que é usado especificamente para uma outra situação. O sonoplasta é aquele que ele cria sons, ele insere sons onde você, numa filmagem ou numa peça de teatro, você coloca... musical, né? Essas coisas assim, né? Você insere onde não existe. Você fez um take, por exemplo, num escritório de uma certa cena. E nessa cena você vai precisar inserir alguns sons. Você tem a fala das pessoas, mas fica um ambiente muito vazio. Você não tem um clima de ambiência. Aí o sonoplasta é responsável por botar um som de um trânsito, né? Dependendo da situação. Barulho de sapato, de repente. Exatamente. Um copo caindo. Caraca, turbulência assim, cara. Aí eu viajo na questão de sonoplastia. O cara só conversando. Caraca, tem que trocar os empregados, cara. Estão quebrando, dando prejuízo. E sonorização, você, no caso, operador de áudio, você é responsável por trazer aquilo tudo lá. Você mixa tudo que está sendo produzido, a captação da bateria, da guitarra, do baixo, ou então no musical, todas aquelas vozes, mais o instrumental, e você conseguir equilibrar isso daí para você ter o produto final bem equalizado. Isso é legal demais. Então essa é a nossa função. A gente ouve, por isso que é legal a gente ter uma formação pelo menos musical, a gente conhecer, saber tocar um instrumento, pra gente poder associar e poder ajudar muito bem quem é aquele que a gente está vivenciar melhor esse universo. Prestar um serviço melhor. Essa questão por exemplo, aqui a gente está acompanhando você, está fazendo um som de uma igreja, mas há a diferença, por exemplo, de você montar um som para um ambiente externo. Por exemplo, eu vou fazer um show numa praça, um evento, né, numa praia, de repente, né, numa praça, num estádio de futebol. A diferença de montar som nesses ambientes é muito diferente isso? Ou só muda, de repente, alguns materiais ou caixa de som a mais? Como é que é um pouco isso, assim? Fala pra gente, assim. Olha, dentro dos ambientes, independente de ser igreja, quando você está num ambiente fechado, você tem que trabalhar com a acústica do ambiente. Então a grande maioria dos ambientes não tem uma acústica adequada para isso, voltada para a sonorização. Às vezes o espaço não é para aquele. Quando você vai fazer numa quadra de basquete, por exemplo, é complicado. Então, assim, a grande dificuldade dentro de igreja é justamente você ter que trabalhar com a acústica, você conseguir saber o nível de pressão sonora dentro daquele ambiente. E quando você faz no ar livre, você já tem parte do problema resolvido. Porque você não trabalha pensando mais na acústica, depende da situação, mas você tem um problema que aí o sistema precisa ter um pouco mais de potência, porque aí você tem que atender uma área onde o som vai e vai embora. Você num ambiente fechado, você tem o som preso ali e tudo mais. Agora aberto, o som vai embora, aí você precisa realmente calcular melhor para você poder saber a dispersão sonora, até onde vai e tudo mais, barreira, um bocado de coisa em relação às caixas de som. Legal. E é basicamente isso. Em relação a, por exemplo, eu já vi várias pessoas, você que trabalha com áudio, com esse universo, de repente sabe mais. Existem alguns lugares que a gente entra, que a galera que trabalha com som tem aquela preferência de repente espumar o lugar. Eles fazem muito isso dentro de estúdio, né? Você entra, parece que tem aquele colchão caixa de ovo que a gente coloca, outros trabalham com isopor, outros trabalham com madeira em volta. Há uma diferença de som, que a gente chama de acústica, né? Não sei. Mas há uma diferente... Me fala um pouco mais sobre esse universo. Por que disso, de repente, no estúdio? Perfeito. Quando você está com um ambiente aqui, por exemplo, uma igreja, um espaço grande, às vezes você tem muita superfície reflexiva, você tem às vezes uma dificuldade na inteligibilidade, você tem uma reverberação muito grande no ambiente, isso dificulta muito para você poder utilizar alguns artifícios. Quando você está num espaço pequeno, num estúdio, você quer controle, você quer controlar porque você quer usar a sua arte, você quer produzir melhor, às vezes, uma voz ou um instrumento. Fica melhor para escuta. Se você estiver nesse espaço, por exemplo, tiver muito eco, muita reverberação, você vai ter uma dificuldade de, por exemplo, molhar a voz, de botar um reverb, de trabalhar melhor a voz, porque você vai estar com uma acústica difícil de entender. Então você seca,
Aí, no caso, você tem diversas Então, maneiras na de verdade, fazer o isso. objetivo principal, na verdade, é meio que para dar É como se você estivesse meio que centralizando É mais ou menos isso. o som, não é isso? Mais ou menos? Então, se eu falo aqui, eu tô falando, o microfone tá captando, mas ele também tá captando, o som tá batendo nessa parede, vindo pra cá, naquela parede, vindo pra cá, no teto, vindo pra cá, porque a nossa cabeça ainda mais minha que é enorme, é uma concha acústica esse negócio, sei lá. Então, você acaba emanando o som pra tudo quanto é lado, não vai só pra frente, ele se abre. Então, a grande dificuldade é essa. Então, você acaba tendo que trabalhar um ambiente para você ter só esse som. Então, quando você está lá na mix, você está ouvindo só a voz do cara, você bota um pouco de reverb, que seria um efeito para você começar a simular um ambiente na sala. Aí você coloca o quanto você quer. Porque às vezes o ambiente está com um tempo muito alto e não é aquilo que você quer, e não se adequa para aquela resposta que você está querendo naquele estilo musical. E dentro disso também, eu não sei se eu tô meio por fora, mas normalmente um lugar onde se trabalha com som, com mesa de som, que trabalha com áudio, normalmente o lugar também tem que ser refrigerado. É por que isso? Porque o aparelho esquenta muito, precisa realmente estar refrigerado, há essa necessidade mesmo dessa ventilação. Olha, o porquê disso, assim, exatamente? Na verdade, em estúdio, um ambiente fechado, onde você não tem tanta circulação de ar, o grande problema é justamente porque tem um coeficiente, no caso de temperatura de cada equipamento. Legal. Se somados dentro de um espaço pequeno, aí você vai ter uma sobrecarga, um em temperatura, isso muito aí, maior, excessivo na temperatura de trabalho, de funcionamento de trabalho do equipamento. Então aí você tem um equipamento acionando, por exemplo, proteção. O amplificador ele tem proteção para dizer que chegou numa temperatura de trabalho, então protege o contra-aquecimento. Então quando você tem um ar-condicionado em cima desse equipamento, você consegue manter ele numa temperatura de trabalho agradável. Não que seja necessário. Porque até hoje em dia tem muitas igrejas com ar-condicionado, muitos ambientes, antigamente não era tão popular assim, mas sempre se tem o cuidado com a refrigeração, como se fossem os data centers, servidores de computador. Se você pega um computadorzinho daquele e liga, você não tem problema nenhum, mas você está num ambiente com tanto computador, com tanto equipamento gerando calor, que aí sim, você precisa resfriar o local para pelo menos manter todos eles na temperatura de trabalho. Diz pra gente, assim, pra galera que tá começando nesse universo, que tá querendo aprender, há essa necessidade de estudar, de pesquisar, né? De se envolver, procurar sites, procurar escolas de produção, de áudio. Há essa necessidade de realmente pesquisar e estudar mais quem quer seguir esse caminho, né? O grande diferencial do estudo, você escolhendo algum lugar que seja realmente qualificado, que você tenha profissionais que já estejam atuando na área, é justamente esse, de você conseguir um atalho. Porque quando a gente aprende, quando a gente é autodidata, a gente leva muito tempo para começar a percorrer esse caminho e consegue, às vezes errando, às vezes acertando, a gente vai errar, a gente não erra. Então a gente está sempre correndo, só que tem algumas coisas que a gente já não erra mais porque a gente já errou no passado. Então se a gente puder explicar para essas pessoas que é melhor elas fazerem de outro modo, porque elas podem não conseguir o resultado que elas querem obter, isso é muito legal. E quando você estuda, você faz justamente isso. Eu tiro por mim. Eu demorei, sei lá, eu fiquei uns 7 anos estudando por mim mesmo. Eu pagava um monte de coisa à parte. E quando eu me foquei e centralizei junto com uma instituição de ensino, eu vi que eu aprendi muito, que passou muita coisa, que eu já tinha levado muito tempo para aprender, e que se eu tivesse feito aquela instituição, estudado naquele lugar, eu tinha poupado aí anos na minha vida. Muito mais, em 3 meses, lógico. Tem gente que faz um cursinho aqui, que é outro lá, que é workshop aqui. A galera tem que centralizar, tem que ter um foco, investir nisso, porque isso é um... Não, agora assim, para quem está começando, é muito importante você estar procurando uma instituição de ensino, estudando. E o primeiro é paixão e zelo. Você tem que ter zelo, você não tem que estar preocupado, porque você vai ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Você não tem que ter pressa, você tem que ter... você tem que ser uma pessoa amigável, porque você vai conseguir extrair um melhor rendimento daquele músico que vai estar tocando se você for amigável com ele. Às vezes o cara tem um equipamento ali e tudo mais, você já começa a conversar, poxa, legal, boa tarde, eu sou fulano de tal, vou estar te ajudando aqui no som. Você tudo mais. O próprio instrumentista, de repente, pede, olha, coloca um pouquinho mais de reverb, coloca um pouquinho mais de retorno.
tem essa linguagem que fica muito mais você fácil tem que quando dar você tem segurança interação para ele. com o músico, né? Você dá segurança para o músico justamente para ele poder render melhor. E ele rendendo melhor, ele fica até despreocupado, fala assim, tem como aumentar um pouco aqui para mim? Tal, e fica um clima amigável. Agora, não é por obrigação, é por prazer. Porque ele às vezes toca por prazer, a gente também está operando por prazer e isso forma um elo legal. Levi, assim, explica pra gente, assim, em termos de marca, de qualidade, existe aquela referência que você acha que é melhor? Porque quem trabalha com som também tem que estar sempre se atualizando, sempre estão lançando alguma coisa nova, algum aparelho novo, algum instrumento diferente. Precisa, além de estar atualizado, também existe aquela que é referência, tipo assim, que são as marcas melhores do mercado pra galera, não fazendo aqui nenhuma merchandising de alguma marca específica, mas existe aquelas assim que são melhores para uso, por exemplo, assim, que não queima com mais facilidade. Opa. Tem isso assim também? Não? Olha, na verdade não tem. Olha que coisa doida. É muito comum dizer que um equipamento, algumas pessoas dizerem, não, que tal equipamento é ruim, tal equipamento, microfone é ruim. Na verdade, não é ruim. Ele está sendo utilizado de maneira errada. Não tem sentido. Eu acho que o problema não é na mesa, é quem mexe. Tipo Pode assim, ser, vamos supor, lógico. eu vou mexer na mesa. Vou fazer tudo errado, vou aumentar, quando não tem que aumentar, vai diminuir, vai fazer... Ler o manual, estudar as informações do fabricante, isso ajuda muito você saber o que a mesa consegue proporcionar, qual o limite Volta dela. aquela história da pesquisa que a gente Lógico. falou, né? Tem que... Quando você vai fazer um evento, você sabe que qual mesa de som vai ser, você não pode escolher. Você sabe qual mesa está lá, se é uma Digico, se é uma Profile. Você sabe que essas mesas são as mesas bem utilizadas por aí. Mas você, se não tiver conhecimento, você não vai conseguir ter um bom rendimento. Então é legal você pelo menos passar, dar uma lida, você saber, estudar, procurar alguém que já trabalha com essa mesa, pedir algumas dicas. Mas assim, em relação experiências, né? Em relação ao equipamento, uma mesa dessa de R$1,5 milhão não vai ser a realidade de, às vezes, um culto ao ar livre, ou então uma porta de loja, ou então um shopping center, dependendo da programação. Essa não é uma mesa voltada para isso, é mais para podcast, TV e tudo mais, evento grande, por causa da quantidade de canais e redundância que ela pode oferecer. Já para você ter um microfonezinho muito simples mesmo, desses de R$250, por exemplo. Muita gente vai dizer que esse microfone é ruim, mas eu não vejo ele sendo ruim quando eu vou deixar a tiazinha das crianças chamando o nomezinho deles lá. Então a tiazinha das crianças que está lá na salinha de criança, só para poder falar o nome do fulaninho, seu pai chegou. Professora na escola lá que... Essa rouca de tanto falar. Esse microfone, ele não é ruim. Ele só é mal empregado se eu pegar esse microfone e colocar para ser utilizado profissionalmente. Ou ser colocado num culto. Porque esse microfone, se cair no chão e quebrar, eu tenho R$250 de prejuízo. Aí a pessoa vai lá e compra outro para a tiazinha da escola. Ó, gastei 250, comprei mais 250, tudo bem. Agora se eu comprar um microfone um pouquinho mais caro, pegar um Sennheiser, pegar um Accent da Shure, vai ter um microfone Accent aí, sei lá, vou botar um baratinho que o cara vai comprar no Paraguai, R$9 mil. Vai comprar um microfonezinho R$9 mil lá no Paraguai, aí a moça vai quebrar, tu vai ter R$9 mil de prejuízo, ó. Não dá certo. Então cada microfone tem sua aplicação. Aqui no ambiente que a gente está de igreja, a gente usa microfones que a gente sabe que não pode ter problema com interferência, com problema de batimento, frequência. Agora, quando você está num estádio de futebol ou numa programação com diversas emissoras, você já tem que ter um trabalho redobrado. Uma abertura de Olimpíada e tudo mais, você não pode ter nada dando problema. Então existem sistemas que são muito caros, parece que são caros, mas na verdade eles só são confiáveis. Eles conseguem te entregar a certeza de que não vai dar problema nenhum, porque são sistemas redundantes, um procurando frequência enquanto o outro está cobrindo. Que é o que usa normalmente em show aberto, num evento grande, numa apresentação de um artista, lógico, numa praça, num estádio. Assim, a Anatel, ela regulamenta em qual frequência cada canal de televisão vai trabalhar. Mas mesmo assim você tem muitas frequências sujas, por isso que você tem o operador de rádio-frequência, operador de RF, operador de rádio, que vai ficar procurando as frequências livres e a Anatel vai dizer qual frequência cada pessoa vai utilizar. Então a gente, com base disso, a gente utiliza uma frequência. Mesmo assim, ela pode ser ocupada de repente porque o vizinho do estádio está utilizando alguma outra coisa que pode dar interferência. Então, para você não ter esse tipo de coisa, você tem um sistema, hoje em dia tem sistema que ela procura o sistema, ele tem redundante. Enquanto um está funcionando, o outro está procurando frequência livre, porque quando aqui começar a ficar ruim, ele já pula para cá e esse já começa a procurar uma frequência livre e aí por aí vai. E aí fica caro, o microfone desse é R$30 mil. Para finalizar, assim, diz pra gente aí de casa, como você enxerga hoje
não para quem está começando, até que praticamente para quem já está no meio, para quem é curioso, igual a mim, quer saber mais informações a respeito de sonoplastia, de áudio, como você vê o mercado de trabalho hoje em dia nesse universo? Diz aí pra gente. Para quem quer trabalhar com áudio, primeiro tem que ser, tá sempre se atualizando, tem que gostar muito do que faz e se atualizando porque, na verdade, eu lembro, a Rede Globo de televisão é muito bem falada, é muito bem conceituada, porque você tem muito bons equipamentos, você tem os melhores e tal. Mas acontece que quem trabalha lá dentro e você que já é funcionário, você pode, por exemplo, ter um certo comodismo, porque já sou funcionário, trabalho aqui, faço muito bem a minha função, então eu acabo me estabilizando. Enquanto aquele que é contratado sempre para fazer o serviço, é ele que o pessoal prefere, porque ele está todo dia se atualizando. Então ele não fica parado, ele não fica acomodado, ele sempre está procurando pesquisar, ele tá sempre, coisa então nova. O freelancer, ele está sempre tendo serviço em produtora, então quem quer trabalhar com áudio, tem diversas áreas em produtoras. Ou você vai E hoje os cursos estão crescendo, eu tenho acompanhado assim, sempre quando eu posso, de repente, estudar, pesquisar sobre não música são e tudo, eu vejo que de vez em quando tem essa informação de vai ter um curso, vai ter um workshop de produção, de áudio. Está crescendo esse meio também, né? É porque, na verdade, hoje você entende a importância de você ter um sistema desse. O cara que começa a trabalhar, por exemplo, na televisão, ele começa às vezes segurando o microfone de boom, a vara de boom. Eu já vi operador de microfone. O cara aquele microfone tipo do Coxinha, né? Do Coxinha, isso. O cara tem um shot dele lá olhando o microfone e tudo mais. Aí acontece que ele aqui no Brasil, ele começa como operador de microfone. Aí depois ele pode virar operador de áudio, que é da mesa de lá do cantinho, operador de microfone e tudo mais. Já nos Estados Unidos, a captação direta, ela é tão importante que esse profissional é o mais valorizado, um dos mais valorizados. Então o cara que está segurando o microfone, ele é tão valorizado porque, se você reparar, existem os créditos no Oscar, aqueles que são os profissionais da área também. Você, sempre mencionado no Oscar. Você tem o Oscar do filme 127 Horas, eu sempre lembro desse filme, porque eu achei muito lindo. Você tem o filme 127 Horas, onde o operador lá de áudio, ele ganhou, o técnico, ganhou o Oscar como melhor edição de áudio, tudo mais, captação. Ele se deu o trabalho de saber, porque assim, só existe um som de deserto, e naquele deserto vai ser só aquele som, não vai ser igual a outro deserto. Então ele foi para aquele deserto, acampou, botou o microfonezinho dele lá para pegar, botou o fonezinho e ficou acampando vários dias para poder obter o som naquele deserto. Numa poça de água, quando você ouve, tá ele lá, ele captou o som daquela poça de água. Então isso é super valorizado porque você está captando o som direto, que é totalmente diferente de você pegar o que o sonoplasta faz. O sonoplasta vai fazer um som aqui depois para colocar em cima do que você fez. O cara tá andando de skate, é muito comum, o cara fez um vídeo de skate, pá, 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 pá. O cara vai pegar o áudiozinho e vai colocar depois, inserir vários tracks do cara caindo e tudo mais. O cara vai colocar, vai só, o sonoplasta vai fazer isso. Agora, quando o cara captura o som direto, ele vai ter o som real. Nível, né? Vai ter o som real, o som da queda e tudo mais. Então daí vem a experiência do operador, de colocar o microfone no lugar certo. O cara sabe que naquele momento que ele vai pular com o skate, vai ser naquela rampa, então ele deixa um microfone adicional ali gravando. Já prepara e ele já vai para quando pular e somar com aquele. Ele sabe com o ambiente que está acontecendo, então ele deixa o microfonezinho gravando no ambiente. Outra visão, né? Então, é isso aí. Então assim, o importante é sempre se capacitar e fazer o seu melhor. E não desistir. Vai trabalhar com produtora, mesmo que trabalhe em igreja, trabalhe em casamento, o campo é grande, é muito grande, dá para fazer muita coisa ainda. Olha, Levi, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigado aí pela sua troca de informação com a gente, a sua experiência que é ampla, que não termina por aqui. A gente vai deixar o contato do Levi aqui no vídeo, e aí você vai poder trocar informação com ele também, você pode perguntar. Aliás, aqui no próprio vídeo, nesse que vocês estão vendo, vocês vão poder comentar aqui embaixo, de repente eu vou conseguir responder à medida do possível para você tirar suas informações, as suas dúvidas. E a gente vai ficando por aqui. Espero que um pouco dessa conversa nossa tenha servido de experiência também para outras pessoas que venham somar na sua vida. E a gente vai continuar trabalhando aí mundo afora, entendendo mais sobre esse universo musical e sobre áudio, por aí vai. Na verdade, esse papo é só para aguçar, né? Porque ninguém aprende nada assim, mas aguça pelo menos a sua curiosidade, você buscar. Que é justamente isso que você tem que ter. Essa vontade de procurar e conhecer cada vez mais. E você conhecendo, rapaz, mas então quer dizer que é assim assado? Aí você começa a procurar e é aí que você começa a deslanchar no mercado e começa a crescer. Isso vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado e até mês que vem.
fez um take lá da sua câmera do... Deixa eu abençoe. Você fez um take lá do... Não pega não. Vamos continuar, que foi bom.